Boa noite a todos, então. Como de costume, antes de darmos início à palestra que a Ali Brown vai fazer sobre Platão, eu lembro todos de colocarem aí uma aguinha, querendo, né, para fluidificar. Lembrando que este encontro é sempre assistido pela espiritualidade maior que nos visita, que nos ampara, né? E a água fluidificada é mais um instrumento que temos, né, de auxílio nessa caminhada, tá bem? Então vamos lá. Eu convido então a todos para que fechem os olhos, sentando-se de forma mais confortável possível, coluna ereta, pensamento no alto, acalmando as batidas do coração, respirando lenta e profundamente, deixando passar todo e qualquer pensamento que não diga respeito a este momento, aquietando a mente. Lembrando-se do propósito que nos traz a cada encontro, da sede pelo conhecimento, da libertação pelo conhecimento, da busca dos fatos e pensamentos que soam verdade no interior de cada um de nós, que nos acendem as luzes, que nos mostram um caminho seguro, confiante. Imbuídos deste pensamento, desta realidade, nos sintonizamos com a espiritualidade maior que nos abençoa e nos acolhe neste instante. Em nome de nosso Senhor Jesus o Cristo, os mestres ascensionados, sempre em nosso auxílio e socorro, sintonizando-nos com nossos mentores de luz e pedindo a bênção nos momentos de reflexão que estão por vir. Que possam arejar nossa mente, libertar nosso espírito e nosso coração de todas as amarras, de tudo aquilo que nos prende em ver a verdade, em sentir o amor crístico. Que Deus esteja conosco hoje, aqui e agora, sempre e para sempre. Que assim seja. E graças a Deus. Então tá, Ali. Vou te passar já para a palavra, tá, querida? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Então, boa noite. Eu quero, essa noite, então, eu vou falar sobre Platão. E desde já eu vou dizer para vocês que desafio conhecer um pouco dessa pessoa, né? Desse personagem da história que viveu há mais de 2.400 anos. E o legado que ele deixou para nós não é pouco. A minha palestra vai ser muito humilde. Eu estou lendo esse livro dele, tá? Que é A República, um livro emprestado da biblioteca. E os livros de Platão, na verdade, esse livro, assim, é um livro que eu estou lendo, já comecei ele umas 2, 3 vezes, desde que eu comecei a ler ele. E ele tá engrenando, assim, sabe? Eu tô no 3º capítulo. É um livro que exige muita concentração, porque ele é um livro de diálogos e no momento que tu perde um texto ou uma linha, tu já entende errado o próximo, ou tu não entende direito. Então, assim, tem que ter muita concentração e muita imaginação também,
É um livro que ele vai propondo o que é o bem, o que é a justiça. Ele é questionado sobre se as pessoas devem ser justas ou não, porque que bem traz a ser justo? Ser justo é bonito, ser justo aos olhos dos outros, mas na verdade o justo sempre vai ser aquele tongo, né, que faz as coisas certas e os outros fazem tudo errado, né? Então, eu tô nessa parte dos questionamentos, assim, né, sobre ele é interrogado, então, o personagem, e ele vai trazendo, construindo uma república, ele vai construindo toda uma cidade e vai explicando, então, ali o que seria, por que a justiça compensa, né? Eu ainda não cheguei nesse final, eu pulei depois para o capítulo 7, então, o objetivo da palestra agora é falar sobre o mito da caverna. Acho que está gravando, né? Sim, está gravando. Aí. Beleza, Ali. Então tá. Deixa eu pegar aqui a apresentação, então eu vou compartilhar a tela com vocês. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Tá, beleza, Gia. Então, aqui, deixa eu ver. Eu vou falar muito brevemente sobre a teoria das ideias, tá? Eu não vou me estender aqui. Mas, principalmente, eu vou falar sobre o mito da caverna ou a alegoria da caverna, tá? A República, ele é um dos 26 livros de Platão, tá? Conhecidos de Platão, e os livros dele se chamam diálogos, né? Diálogo é o nome do livro. E livro, dentro do livro é o capítulo, tá? Então, o capítulo 7 é o capítulo que trata, então, da teoria da alegoria da caverna, ou do mito da caverna, tá? Bom, antes só uma ideia geral sobre o Platão. Ele nasce na Grécia Antiga. Deixa eu ver uma coisa, acho que não tá com a tela... com a tela toda. Bom, enfim. Deixa eu tirar aqui. Tá sim, Ali. Tá? Então tá. Então, ele nasce na Grécia Antiga, né? Ele é discípulo de Sócrates. Sócrates viveu até 70 anos, e vocês lembram, então, que ele foi, na verdade, assassinado porque por corromper os jovens de Atenas com suas ideias, né? E por acreditar num Deus único, né? E proclamar a existência de um Deus único, ao passo que na Grécia Antiga eles teriam vários deuses, né? E Sócrates, ele estaria angustiado porque ele via que ele estava chegando no fim da vida, e no final da vida dele ele não teria um legado, não teria um discípulo, não teria... os seus conhecimentos ficariam mortos, né? E ele teve um sonho, uma vez que apareceria um cisne branco saindo do peito dele, e esse cisne branco, então, ia continuar o trabalho dele. E quando ele conheceu Platão, bem jovem, eu acho que o Platão tinha em torno de 20 anos, ele já soube que Platão era esse cisne branco, tá? Tem algumas coisas, pessoal, que eu sei, porque eu assisti a palestra de uma professora de filosofia maravilhosa, que é a professora Lúcia Helena Galvão. Eu deixo o link no final, no material extra para vocês assistirem. Então, quem ficar interessado em saber mais, nossa, vocês não sabem como é engrandecedor assistir essa mulher falando, tá? Então, ela tem palestras gravadas no YouTube, e ela me ajudou muito também a entender o mito da caverna. Alguns conceitos que talvez eu tivesse interpretado mal, e ela me ajudou também a interpretar melhor, tá? E Platão, então, pensa, né? Ele antes de Cristo, isso eu acho que é importante também a gente colocar, né? Há um tempo bem... Ele nasceu em 428 e morreu em 347, né? Então,
80, 81 anos ele tinha quando morreu. E a história dele, ele foi estudado por muitas civilizações, tá? Ele funda a Academia de Platão, e em 2013, essa academia completou 2.400 anos. Ela foi a academia de maior longevidade da história, ela durou por cerca de 800 anos, e aí depois foi perseguida, né? Outros povos, se eu não me engano, era o rei Justiniano, ele toma Atenas, e aí eles começam a destruir tudo, e ao que se acredita, eles têm que fugir, né? E fogem com livros e conhecimentos, mas eu não sei o que acontece depois, então, com essa história, assim, né? Com o conhecimento, né? Mas se a espiritualidade ajudou, isso aí acabou em algum lugar, né? Com certeza, assim, não se perdeu. Bem rapidinho, sobre a teoria das ideias, que eu achei interessante trazer, Platão fala do bem, do belo e do justo. O bem é aquilo que une. É como se nós estivéssemos vindo do um e a gente volta para essa unidade. Tá? Então, na teoria das ideias, o bem é tudo aquilo que traz a união. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho essa pirâmide. Tá? Platão tem no seu estudo, no seu conhecimento, ele estudou vários filósofos anteriores, ou vários pensadores anteriores, e ele também, na educação dele, ele tem influência egípcia, tá? Ele frequentou escolas ou conhecimento egípcio, tá? Então, a teoria do bem seria mais ou menos como uma pirâmide egípcia, a qual nós, né, começamos na base da pirâmide, né, e nós estamos aqui, um ser aqui, outro ali, outro lá, outro aqui, distantes um do outro. Ao passo que nós nos encaminhamos para o bem, nós vamos ficando cada vez mais próximos uns dos outros, tá? E em direção ao topo aqui seria, né, o bem maior, né? Aqui nós estaríamos todos próximos uns dos outros. Aqui, como vocês... É como se aqui, né? Então, o bem, para nós, a gente estaria qualificado no bem de acordo com a distância que a gente está uns dos outros, né? Eu achei interessante essa colocação, essa forma de explicar, né, da professora. O belo, também na teoria das ideias, é tudo aquilo que a gente acha bonito, no sentido de elevar o nosso pensamento para o bem, tá? Então, vou dar um exemplo. Digamos que eu gosto muito de flores, gosto muito de natureza, e ao passar por um jardim que eu considere belo, aquilo me remete lá no fundo da minha alma a uma coisa que é o bem, que é alguma coisa que eu sinto saudade, que é alguma coisa que eu conheço dentro de mim, que eu sei que existe. É como se fosse uma lembrança do plano espiritual, né? Que ele chama de plano das ideias. E o justo é aquele que ordena, é aquele que coloca a ordem nas coisas, tá? Então, para Platão, o plano das ideias existe, o plano das ideias é o mundo verdadeiro, e o mundo que a gente vive, que é o mundo real, ele é um mundo fictício, ele não é a realidade, ele é um mundo irreal. O verdadeiro mundo, ele é um mundo que não morre, que não termina, né? É um mundo que não acaba, é um mundo que sempre é, para Platão. Então, e quando a gente tem algum pensamento, quando a gente vai criar alguma coisa, a gente busca do plano das ideias alguma coisa, ou seja, é uma lembrança do mundo espiritual, né?
não dito assim, dito no plano das ideias, né? Ele fala plano das ideias, né? Eu só estou correlacionando com o plano espiritual, que é o que a gente estuda. Então, me surpreendeu essa transparência de acreditar num mundo infinito, né? Num mundo onde o ser é infinito e o mundo que a gente está aqui, o mundo material, é um mundo finito. Ele não é a realidade. A realidade é o mundo que é infinito, que é o mundo espiritual. Deixa eu pensar aqui. Outra frase que eu achei legal dele, que aprender é recordar, né? Então, quando a gente aprende alguma coisa, muitas vezes a gente está recordando algo que já estava dentro da gente, que a gente já sabia do plano das ideias. Então, quando eu busco aprender, na verdade, eu também estou buscando recordar, eu estou recordando de coisas que a minha alma já sabe, né? Essa é a teoria da reminiscência. Bom, não vou me estender mais, eu vou direto para a alegoria da caverna ou o mito da caverna. Bom, para que serve o mito da caverna? Ele é uma historinha, tá? Contada, onde todos os elementos dessa história têm um significado. E ele serve para explicar, de maneira que eu consiga imaginar, tá, o estado da nossa alma. Então, a gente pode entender em qual estado está a nossa alma, com respeito à educação ou à falta de educação dela. Então, já vamos entender, tá? Então, Platão começa colocando assim: imaginem vocês, imagina aí, tá? Uns homenzinhos amarrados, eles estão acorrentados no pescoço e no pé, tá? O Platão escreve que é no pescoço e nos pés, tá? Que eles estão amarrados nos braços. Desde que nasceram, eles estão acorrentados no fundo de uma caverna. E a única coisa que eles podem ver é o fundo da caverna, tá? Eu vou pedir que vocês continuem imaginando isso. Imaginem que na frente deles, então, está o fundo da caverna. Eles não podem ver mais nada, eles não conseguem praticamente nem enxergar a si mesmos e nem enxergar os companheiros que estão do lado, né? Eles são prisioneiros. E eles enxergam sombras projetadas no fundo da caverna. Então, eu vou ajudar aqui com a imagem para vocês verem, tá? Então, aqui onde eu estou passando o mouse, já não dá para ver as correntes, né? Mas é aqui que eles estão acorrentados de frente para o fundo da caverna. Só que tem um detalhe. Bom, antes do detalhe, eu vou explicar o resto do cenário, tá? Também tem um muro nessa caverna. Esse muro está entre eles, os prisioneiros, e esta outra parte da caverna, onde tem esses outros seres que ficam passando objetos por cima do muro, para que esses objetos sejam a sombra deles, né, pela luz do fogo, reflete lá, ela emana a sombra, né, ou passa a sombra para o fundo da caverna, certo? Esses seres aqui são os amos da caverna, tá? O que acontece aqui, ó? Tudo aqui é no mesmo patamar, no mesmo nível. Esse muro é uma divisória, tá? No nível mais elevado, nós temos o fogo. O fogo, então, irradia luz. A luz bate nos objetos que estão do lado de cá, produzidos por esses amos. É eles que produzem esses objetos, tá? Eles fabricam estátuas, fabricam jarros,
fabricam o que eles conseguirem fabricar na caverna, certo? Aí eles projetam a sombra, então, no fundo da caverna, e essa sombra, então, é tudo o que os prisioneiros conseguem ver, certo? Esses prisioneiros, eles não estão aqui de graça. Algum dia, em algum momento, eles foram feitos prisioneiros pelos amos da caverna, tá? Os amos da caverna, eles sabem tudo o que está acontecendo aqui. São eles que maquinaram esse mundo, eles que geraram essa história, esse muro, as correntes, o fogo, e eles colocam as imagens aqui, então, e eles ficam entretendo os prisioneiros que não têm a menor ideia que eles são prisioneiros, tá? Para os prisioneiros, esse é o mundo verdadeiro, tá? Esse é o mundo que eles conhecem. As imagens que eles veem aqui no fundo da caverna são a verdade para eles, tá? Então, eles começam, já que esse é o mundo deles, eles vivem esse mundo. Então, eles têm aquele que sabe o que as figuras são, tem um que reconhece melhor as figuras do que os outros. Eles tem alguns que tentam adivinhar a ordem que as figuras vão passar, e alguns são melhores nisso do que os outros, tá? Eles têm ali a sua vida social nisso, tá? E para manter os prisioneiros entretidos, os amos da caverna, eles têm que volta e meia criar novos objetos, né? Toda vez que os prisioneiros ficam entediados, eles têm que criar novos objetos. E assim a vida vai, tá? Os prisioneiros, eles elegem quem que é o seu líder, tá? O líder geralmente é aquele que reconhece melhor as figuras. Tá? Quando eles ouvem os amos conversando, eles acham que são as figuras conversando, tá? Então, eles acham que isso aí são as figuras. Bom, então eu queria falar que existe um contraste, tá? Aqui existe um contraste muito grande. Os prisioneiros, eles são escravos, mas eles não têm a menor noção de que eles são escravos. Porque para eles não tem contraste nenhum. A vida é assim. Não existe outra vida. Eles não conhecem outra verdade. Isso aqui é a vida para eles. Aí eu aprendi com a Lúcia Helena Galvão, quando não tem contraste, a pessoa não consegue desenvolver uma consciência de que existe um outro mundo, né? Então, o mundo para eles é isso. Então, a consciência deles é isso, certo? Não tem consciência de que é outro mundo porque não tem contraste. Para os amos da caverna, tem contraste. Para os amos da caverna, tem esse mundo que é de ser prisioneiro e esse mundo que eles dominam, tá? Então, eles não querem perder esse poder de ter os dominados, tá? De ter os prisioneiros sobre o seu poder. Então, eles que armaram esse esquema, né? Tem esse contraste entre eles, só que uns são escravos e os outros não, eles querem que eles não querem ser descobertos, tá? Eles querem que esse esquema continue. Aqui a gente tem uma outra figura do mito da caverna que a gente pode entender melhor, tá? Aqui está um muro, aqui os prisioneiros, né? E aqui os amos da caverna conversando entre si, tá? Notem que tem uma saída lá para o final. Só que os amos da caverna é como se eles soubessem que tem uma luz lá no final, mas eles não vão para a luz, porque para eles o mundo como tá bom assim. Eles têm medo
de perder o posto deles de dominantes sobre os prisioneiros, tá? Então, eles poderiam tentar caminhar para a luz, mas eles não fazem. Eles não fazem isso porque eles querem continuar subjugando os prisioneiros, né? Continuar rindo deles, né? Essa vida é confortável porque pelo menos eles têm consciência, né? E esses aqui não têm consciência nenhuma. Eu ia desenvolver um pensamento aqui, isso aqui eu vou falar depois. Tá? Eu coloquei essa imagem aqui porque eu estava pensando assim, quantas vezes a gente também está na nossa caverna, né? Por exemplo, um campeonato de futebol ali, né? A gente está assistindo ali toda quarta e todo sábado os jogadores, e aí um cai, se machuca, se é do outro time a gente comemora, se é do nosso time a gente fica triste, né? Fica brabo. Quando o juiz rouba para nós tá bom, mas quando o juiz rouba para os outros daí não presta o jogo, né? Quantas vezes a gente se comporta como prisioneiros da caverna, né? Isso que eu ficava pensando. Tem uma coisa que dizia no mito também, que quando os prisioneiros, então, ficavam entediados, eu comentei, os amos da caverna, eles mudavam um pouco os objetos, certo? Só que, quando chega um momento que as ideias já se esgotaram, eles começam a ter que repetir objetos, certo? Eles têm que repetir objetos, então, de tempos em tempos, alguns objetos antigos voltam a aparecer, porque faltou aquela, né, não, acabou a inspiração. Aí eu lembrei logo, né, o que é moda retrô, né? É lindo, é bonito, mas é essa ideia, não estou falando que é errado, mas é essa ideia de que existe uma maquinaria para a gente comprar roupa toda vez, por que eu não posso estar sempre com a minha camiseta ou com a minha blusinha? Eu sempre tenho que ter uma coisa nova. E não está errado comprar roupa nova, desde que isso faça bem para a gente. Agora, se eu estou comprando roupa nova porque eu acho que os outros precisam que eu saia na rua sempre com roupa nova, porque senão eu não vou estar dentro da sociedade, isso é um condicionamento da nossa mente de alma que não, né? A minha alma, que instrução tem a minha alma? Se eu fico gastando um dinheiro que eu não tenho para comprar coisas que não vão me trazer aquilo que vai enriquecer a minha alma, certo? Então, eu só puxei essa para dar um gancho num consumismo de uma ideia totalmente platônica, né? Que é tudo aquilo que já foi moda uma vez, um dia vai voltar de novo, é porque tudo. Platão já dizia isso, né? Quando o sistema que nos manipula, ele uma hora ele esgota as ideias dele e pensa. Eu estava pensando antes também, aquelas pessoas que brigam porque a Brahma é melhor que a Skol é melhor que a Brahma. E aí eu estava pensando, será que a Ambev não bota, não sai da mesmo barril, vai um caninho para lá e um caninho para cá, é tudo Brahma e Skol? Só um exemplo, né? E aí a gente fica se degladiando porque uma marca é melhor que a outra, quando na verdade sai tudo do mesmo lugar, entende? E eles ficam lá atrás dos bastidores dando risada da gente. Eu fiz só uma colocação, eu não sei nem se os dois são da Ambev, tá? Só fiz uma colocação assim para ilustrar a ideia, tá? Eu não sei se o meu raciocínio ou se por enquanto até aqui tá dando para entender. Então, o mito segue, tá? Eu vou seguir contando ele, ainda tem mais um pedaço. Bom, o que acontece? Eventualmente, algumas pessoas que são prisioneiras, elas vão
começar a se sentir incomodada, tá? Geralmente os jovens são os primeiros a questionar o sistema, tá? E sempre tem aquele um que desconfia, tá? Ou aquele jovem que não está contente com a situação. E de repente ele desconfia tanto que ele vai investigar. Se porventura algum desses conseguirem se soltar das algemas, dos grilhões, e eles conseguirem sair para fora, enxergar o esquema, eles vão enxergar os amos, eles vão enxergar a fogueira, eles vão se indignar com a situação, tá? Vão ficar por um tempo irritados, né, com a situação de terem sido a vida inteira manipulados por esse esquema que eles achavam que era uma vida verdadeira. E eles vão ver que também lá do ladinho tem uma luz, que a caverna não termina ali, eles nem sabem que aquilo é uma caverna, aquilo é a vida para eles, né? Eles vão ver que lá no cantinho tem uma luz, só que não é muito fácil, é uma subida e ela é toda difícil, toda escarpada, eles se esfolam tudo para subir. E para subir tem que botar um pé aqui, tem que botar um pé ali, a subida é difícil, mas eles conseguem subir, tá? E quando chega lá em cima, a luz é tão forte que ofusca a vista deste, que ele chega a pensar, puxa vida, que cagada que eu fiz, né? Saí da caverna, agora olha aqui, eu fiquei cego, morri. Mas aí, de repente, ele começa a olhar devagarinho, como quando a gente sai para a luz, né? Devagarinho ele consegue começar a ver, e aí existe o sol, e o sol ilumina tudo com uma luz que eles jamais viram as coisas antes. Eles conseguem enxergar o lago, eles conseguem enxergar as árvores com o verde. Eles veem a paisagem, as nuvens, um lugar perfeito, como jamais imaginaram que poderia ser antes. O homem passa um tempo ali, mas ele é homem. E ele pensa nos outros homens, ele pensa na humanidade. E ele percebe que de que adianta ele ficar ali. Ele não pode ficar ali sozinho, ou enquanto os outros estão lá embaixo, achando que aquilo é a vida, ele está lá em cima, conseguiu sair. Ele é humano, ele precisa voltar e avisar os outros de que aquilo tudo que eles estão vivendo é uma ilusão, de que aquilo não é verdadeiro. Tá? Então, aqui eu só peguei essa imagem porque essa tem o sol e aquela não tem, tá? Então, essa aqui, nesse ponto, é mais fiel que aquela outra imagem. Então, ele decide voltar. Só que, assim, a volta também não é fácil, tá? Ele, quando tá voltando, ele passa da luz para escuridão da caverna. E aí, aqui ele já fica ofuscado de novo, já não enxerga direito. Ele começa a tropeçar nas pedras, né? Nessa descida, desce e se rala todo, mas consegue vir, tá? E aí ele vai em direção, aqui eu não tenho imagem, né? Ele vai em direção aos prisioneiros, chega para os amigos, né? Quando consegue chegar lá finalmente, né? Porque esse espaçozinho aqui da imagem é curto, mas a caminhada dele, a trajetória, a gente imagina que é bem longa, bem mais difícil, né? Se a gente conseguir colocar isso na nossa vida. E aí ele chega para os prisioneiros e começa a falar o que ele viu. Ele começa a dizer para eles o que ele sabe. E aí o que será que os colegas dele vão fazer com relação ao que ele está dizendo? O que vocês acham que eles vão fazer com relação ao que ele está dizendo? Será que eles vão acreditar nele? Primeiro que ele chega lá todo esfarrapado, né? Falando aquilo, e eles vão pensar, meu, se tu chegou aqui desse jeito, né?
desse lugar que tu veio não deve ser um lugar bom, primeiramente, né? Tu tá todo esfolado. Pensem que eles só conhecem o fundo da caverna, eles não conhecem lugar nenhum. Né? É a primeira vez que eles estão vendo um cara tão esfolado daquele jeito. Aí eles têm os seus próprios líderes, né? O bonzão da caverna, ele não vai querer perder o posto dele, né? Ele tá muito confortavelmente lá, ele já foi escolhido líder, ele conhece as figuras de maneira melhor que os outros, né? Ele vai dizer assim, ó, meu, tu sai daí, dá licença, que tu tá atrapalhando as minhas imagens aqui, eu quero continuar vendo as figuras, né? Sai pro lado. E aí ninguém acredita. Porém, se tivesse um prisioneiro que já tivesse desconfiado que aquilo ali não estava muito certo, assim como ele desconfiava. Um prisioneiro também desconfiasse que aquela história ali não estava muito certa, ele vai querer sair e ele vai querer se desprender. E aí ele vai conseguir se desprender, no momento que ele conseguir se desprender, já tem outro atrás dele também se soltando. E pode acontecer que já vem outro, meu, vamos ver isso aí, nós não estamos, isso aqui não está muito certo, se ele está falando aqui, vamos lá ver o que que é. E aí começa uma corrente de conhecimentos, tá? Eles começam a formar uma corrente onde o primeiro que escapou já está lá na frente, daí dali a pouco o segundo, o terceiro, aí tem um lá em cima na boca da caverna e tem um se soltando lá na outra ponta. E aí eles formam uma corrente de conhecimento. Eu achei bem legal isso daí, que para aquele que está se soltando, o conhecimento que mais importa naquele momento é daquele que se soltou há 5 minutos atrás. Porque aquele que se soltou há 5 minutos atrás, ele sabe exatamente a força ou o jeitinho que tu tem que fazer para se soltar daqueles grilhões, daquelas algemas, daquelas correntes. Aquele que se soltou há pouco, há 5 minutos, o mestre dele é aquele que se soltou há 10 minutos, que ele já está fazendo, já está sabendo sair por trás dos amos e já está conseguindo se escapar ali. E o mestre desse é aquele que já passou da fogueira. E o mestre daquele é aquele que já está subindo. E o mestre do que está subindo é aquele que está na boca da caverna. E o mestre daquele que está na boca da caverna é aquele que já subiu, que ele olha para baixo e fala assim, ó, cara, pode vir, tem muita luz, mas não se preocupa, vem que pode vir, que é seguro. E aí se forma uma corrente de conhecimento que para Platão e para a academia de Platão e no tempo de Platão era assim que funcionava. Quem sabe um pouquinho mais é o que está na frente e o discípulo dele é aquele que está começando. E assim vai. E daí daqui a pouco aquele que está começando já sabe um pouquinho mais e ele vai ajudar o outro que está começando e forma-se um elo de conhecimento. Esse é um conhecimento, então, era a forma como se passava o conhecimento na época de Platão. Pessoal, eu vou falar um pouco sobre os símbolos, então, desses elementos, mas eu gostaria de saber se alguém ficou com alguma dúvida até então. Se alguém quiser abrir o microfone para falar, se esse mito se trouxe algum significado para vocês, se vocês querem falar agora. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa. Bom, então eu vou perguntar para vocês da caverna, o que será que são as sombras dessa caverna? O que vocês acham que são as sombras que eles enxergavam na parede lá? Quer arriscar um palpite, Ger? É que a Clá arriscou um antes que eu e me influenciou aqui. Ela disse que são as distrações. Uhum. Tá. Bem influenciado. Então, assim, ó, as sombras são um elemento muito importante desse mito. O fogo também é um elemento muito importante. Os amos
são muito importantes e o sol também é muito importante, tá? Então, nas sombras, a gente tem um mundo material, tá? As sombras, elas são passageiras, assim como o plano material. Se eu pegar uma caneta, tá? Ou se eu pegar um livro, o livro existe hoje, ele é um objeto. Eu preciso desse objeto para ler, para ter conhecimento, né? Eu preciso usar caneta para escrever, né? Eu preciso, no mundo material, eu preciso desses objetos, tá? Mas assim como o mundo material, as sombras, assim como as sombras, o mundo material, ele é passageiro, tá? Então, essas ilusões, né, que a Clá falou, também, elas são ilusões, porque o mundo material, ele é uma ilusão, ele é Distração. passageiro. Então tá certo, né? São as ilusões. Ele representa o mundo material, e o mundo material é exatamente isso, as ilusões. As coisas que existem, mas no sentido não não que o mundo material ele seja negativo, ele não é negativo. Ele é necessário para o nosso crescimento, tá? O fogo representa o desejo, tá? E como ele cria, ele é o criador das ilusões, ele não tem uma conotação positiva, tá? Como ele está criando as ilusões, ele tem uma conotação negativa, tá? E aí eu vou puxar aquilo que a Clarissa falou na palestra passada. Eu não me lembro exatamente os elementos, mas o nosso personagem, né? Ele é composto de corpo mental, corpo emocional e é corpo energético, Clá, tá certo? É o corpo físico, o etérico, né? Que é o molde do físico, o astral ou o emocional, depende da terminologia, né? Que é o campo das emoções, o mental, que é o campo dos pensamentos, e o causal, que é, né, o campo que ingressa nas esferas assim do mundo espiritual mesmo. Uhum. Então vamos nessa linha que a Clarissa está colocando, tá? Então, o fogo, ele produz aquilo, os nossos desejos, né? Quando a gente quer ver uma coisa... o meu corpo físico precisa comer, né? O meu corpo mental precisa precisa absorver um conhecimento, eu preciso ler um livro, eu preciso aprender, né? Eu preciso conhecer mais coisas. No emocional, eu preciso sentir amor, eu preciso sentir paixão. Então, esse desejo por suprir, né, esse personagem, ele está representado pelo fogo, tá? E os amos da caverna são aqui, toda vez, aí eu já interpreto assim, ó. Ele pode ser um mundo esquemático, né? Que a gente sofre nele, porque certamente a gente sofre por esquema dos grandes, né? A gente é pequeno, então existem os grandes que manipulam as nossas vidas, né? Mas às vezes a gente também tem sombra dentro da gente, né? Às vezes a gente também faz mal, ou toda vez que a gente manipula uma situação, a gente está agindo como os amos da caverna também. Talvez por algum desejo nosso, a gente, sem querer, manipule uma situação e aquilo ali também é um pouco de sombra dentro da gente, né? Que a gente ainda precisa purificar, precisa melhorar. E isso aí eu tô dando o meu toque que, né, de perceber, então, que às vezes a gente também tem sombra, né? A gente também vive no mundo de prisioneiros, né? Desse esquema armado, mas a gente também, toda vez que eu acho que a gente cria ilusões, e às vezes para nós mesmos, né? A gente está agindo como os amos da caverna. Lembram que isso é um mito para ver o conhecimento da nossa alma, né, do nosso espírito, como que está a educação do nosso espírito, tá?
E o sol que a gente enxerga lá fora, para Platão, é a ideia do bem, tá? Porque tudo aquilo que é visto pela luz do bem, tá? É aquilo que me engrandece. Então, quando eu vejo as coisas pela luz do bem, não é as coisas que eu quero ter ou a competição que eu quero ser o melhor. Não, é como eu posso servir esse mundo com determinado objeto ou com determinada profissão, né? Como ser humano, como que eu posso servir o mundo? Então, o sol, no mito, ele traz a ideia do bem, tá? E então ele seria um mito que ele explica de ponta a ponta, né? Desde o começo, quando o ser ele tá algemado, até o momento que o esquema é armado, até o momento que ele escapa e percebe a verdade, né? E sai para a luz, né? Ele conta uma história das nossas vidas, né? Da história, para mim, isso Platão não escreve, mas eu entendo a caverna como sendo o planeta Terra, e lá em cima, né, quando ele sai lá em cima, justamente Platão fala que a subida é para cima, né? Então a gente entende aqui que é um plano superior, né? É um plano, é uma dimensão superior, então fica bem claro no mito que há uma dimensão superior aonde o mundo é melhor e mais bonito, né? Onde o mundo é mais perfeito, diferente daquele mundo escuro que a gente enxergava, assim, né? Então, aqui eu coloquei os elementos, né? E era isso, sim, pessoal. Me estendi um pouquinho, né? Porque também tive que contar rapidinho essa história, mas é uma história assim que eu cada vez que eu lia, eu entendia um pouquinho mais, mas eu digo assim que até convido vocês para assistir, eu coloquei no final aqui o livro que está, né, na República, do Platão, para vocês lerem. Deve ter na internet para ler o mito, ele não é longo. Mas assim, ó, assistam as palestras da Lúcia Helena Galvão. Ela dá essas palestras num grupo chamado Nova Acrópole. Ela é filósofa, é uma pessoa com conhecimento extremamente gigante, né? Que você fica escutando ela e dá vontade só de escutar mais. E ela, então, tem uma palestra dela que fala só sobre Platão, e tem uma palestra, então, que fala sobre o mito da caverna. Então, se tem alguma coisa que eu deixei a desejar, eu tenho certeza que vocês vão se sentir incrivelmente, não sei, dá para assistir 3, 4 vezes e aprender mais e mais, assim, com a palestra dela que está aqui na internet, assim, né? Então, eu vou deixar esse para vocês. Eu vou parar de compartilhar a tela, Gê, porque... Não, a Ali, deixa ali naquela... Ah, tá, pode falar. Deixa naquela imagem ali da... Tá aparecendo ainda? Agora saiu. Ah, tá. Bota aquela imagem que aparece os acorrentados, os... Tá. Vai só se... Ai, peraí que eu vou só um pouquinho. Bom, antes de mais nada, né, eu quero te agradecer imensamente, né, por toda o teu... Essa aí. Não, Tá. a outra. Essa aí. Por toda a tua dedicação, teu esforço, eu imagino, assim, que cuidar de 2 meninos quase gêmeos, que eu digo assim, no sentido, assim, das necessidades, né, um de meses e outro de pouquinhos aninhos, assim, né, e casa e família e tudo mais, deve ter sido, assim, bem complicado, né, bem complicado. E ainda assim, tu nos trouxe toda essa riqueza de detalhes e as imagens. Eu acho tão importante a gente conseguir, assim, conjugar com a nossa fala as imagens, porque as pessoas conseguem centrar um pouco mais o foco, assim. Eu tenho uma dificuldade de fazer isso, eu falo, não trago nada, e como é importante a gente ver como isso
ajuda na concentração e tudo mais. Mas eu não teria entendido nada se não tivesse imagem. Sim, ajuda bastante. Essa imagem ajuda bastante, né? Porque outra imagem, porque tu vê, olha, que essa daí, na verdade, ela mostra uma caverna na mesma... Mesmo nível. No mesmo nível, né? Aquela outra lá, ascensão. aquela outra que eles estão decapondo. Isso. Bota naquela lá, vamos ver. Deixa eu ver. Não, Essa aí. aqui não. Essa. É. Volta. Aí, tá? Então, assim, eu sinceramente não conheço quase nada de Platão, não sou ignorante nisso, assim, mas ele me parece, assim, um indivíduo que viveu ali mais ou menos na época de Hermes Trismegisto, né? 400 e poucos antes de Cristo ali, enfim, não sei, mas ele me parece, toda essa linguagem simbológica, assim, me parece de um pensamento bem hermético, né? O que vem a ser um pensamento hermético, né, Debs? É aquele pensamento sucinto, né? Simbólico, assim, que em poucas palavras procura dizer muito, né? E é um exercício de fazer o indivíduo refletir sobre poucas palavras e sobre os símbolos, né? Então... na verdade, quando lendo as Chaves da Teosofia, no início ali, da Helena Blavatsky, ela afirma que sim, que Platão e Sócrates eram iniciados, né, no ocultismo. Então, assim, eu não sei quando que Hermes Trismegistus mas ele é mais um iniciado. Pois é, eu acho que ele talvez seja bem anterior, né? Porque ali tem esse livro, o Caibalion, né? Ele é um livro dos egípcio, né? Mas como me chamou a atenção que o Platão ele teve no estudo dele um pouco da doutrina egípcia, então talvez esses conhecimentos tenham vindo universais nesse mundo, assim, né? Vindo da mesma água, né? Porque sabe o que eu fiquei pensando ali, pessoal, assim, em tudo que a gente já estudou juntos aqui, né? Essa interpretação, a gente pode fazer desse mito, né? Essa interpretação da ascensão da consciência, né? Dentro do planeta Terra e de tudo aquilo que vem acima, né? Num grau evolutivo maior, né? A exemplo desse momento que a Terra está passando também. Mas a gente também pode, dentro daquela perspectiva de que o que está em cima é assim como o que está embaixo e vice-versa, né? De que tudo tem no seu âmago assim o mesmo princípio, de que somos todos um, de que temos todos dentro do nosso ser um universo, né? Que é o universo que está lá fora é o universo que está aqui dentro da nossa mente. Né? Se a gente for pensar assim, ó, vamos pensar junto, eu estou pensando com vocês, tá? E a ideia é a gente fazer assim uma reflexão filosófica, assim, né? Mas eu acho muito importante o fato de que aqueles homens ali, eles estão acorrentados, certo? Né? Então, para que um deles tivesse saído dali para ver o que tem lá em cima, né? Para começar a dar uma banda por aí, ver como é que eles se soltaram. Isso que eu fiquei pensando, né? Então, eles estão ali, né, vendo, quando eu pensei em distrações, assim, eu pensei em distrações porque é aquilo que nos mantém com o pensamento fixo nesse mundo material, nesse mundo que nos aprisiona, porque o que nos aprisiona é aquilo que nos distrai, né? Quantas vezes, assim, a gente escolheu um programa, assim, de sair para uma balada, de tomar um trago, de jogar a conversa fora, aquelas que não constroem nada, de ficar parada na frente da TV, ali, se distraindo, e o preço dessa distração, né, é a gente não... Uma estagnação. Tu tá ali aprisionado, né, naquilo que te distrai, né. Para qualquer um desses, assim, ter conseguido, o que acorrenta o nosso ser, pensando daí na perspectiva da caverna como o nosso mundo interior, né? O que acorrenta o nosso ser, né?
olha o movimento aqui. Eles estão sempre passando e sempre construindo uma distração diferente para ficar nos engambelando ali, né? Sim. Lembram que a gente falou do corpo mental, que o nosso desafio era aquietar a mente? Que no momento que a gente consegue, mas a mente, a gente não pode criar aquela visão assim maniqueísta de que o bem vence o mal. Tudo. Isso aqui é bom também. Isso aqui faz parte do nosso ser, entendeu? Então, se a gente conseguir aquietar, fazer essa trupe aqui parar um pouco de passar com distração. No caso, ela tá com o mouse apontando os amos. Vocês estão me vendo aqui? Não. Ninguém tá vendo isso. Eles estão vendo a tela da Ali, não o mouse. Ai, que idiota, tá, desculpa. Mas eu tô entendendo, Clarice, eu não sabia que tu estava tentando, mas eu estava entendendo. Tá. Tipo assim, ó, como é o nome dele? Os amos. Os amos estão passando, vocês concordam que eles estão em movimento, né? Sim, sempre passando com estão margem. passando ali atrás daquele muro, cada vez construindo um objetinho diferente para nos distrair, para a gente ficar lá, né? E eles, se a gente conseguir aquietar, é o movimento negativo da mente, porque, veja bem, a nossa mente ativa, se movimentando, construindo cada vez uma coisa diferente, no momento que a gente precisa desenvolver um projeto, no momento que a gente precisa resolver um problema, no momento que a gente precisa ser proativo, é ótimo, é sensacional. É para isso que ela existe a nosso favor, né? Então, a gente não quer matar esse movimento da mente, não precisamos, nem devemos, né? Mas nós temos que saber como usar a nossa mente. Se a gente está num estado de espírito aprisionado ali, acorrentado, e a gente precisa sair disso e se libertar daquelas distrações, a gente precisa acalmar a mente, fazer ela parar um pouquinho. Porque no momento que ela para, no momento que ela calma um pouco, né, alguma coisa acontece que desprende ali um dos encavernados ali que estava acorrentado. Pode ser a própria mente num estado de espírito tranquilo, que dá a volta ali no muro, e que questiona alguma coisa. E que tira uma corrente. Termos simbológicos. E escapa um ali que, ops, vamos ver como é que é isso aqui. Então, né? O que é o fogo ali? Né? O fogo é o nosso campo emocional. São nosso corpo emocional, são os nossos sentimentos, né? E esse cara poderia muito bem ficar ali ao redor do fogo, em vez de procurar outra luz, né? Quentinho. Sim, não, mas eu já estou pensando. Tô dando outra. O que faz projetar na sombra lá as distrações, né? São os nossos sentimentos, né? Então a gente se distrai porque a gente se apaixona, né? A gente se distrai porque a gente tem inveja, porque a gente tem cobiça, porque a gente quer mais, porque a gente quer euforia, porque, né? A gente vai se distraindo, a gente vai usando o campo das emoções de uma maneira, não positiva. E lembrem, o fogo é o elemento da natureza atrelado ao nosso plexo solar, nosso terceiro chakra inferior, né? E que é o chakra das emoções. Lembram? Lembram disso? Então, se a gente não souber controlar e filtrar essas emoções, a gente se perde, né? Então, ele quando ele sai daquela marra ali e ele começa aquela ascensão lá, vai lá para aquela outra imagem. O bonequinho tá de verde saindo do buraco. Esse ali, né? O que ele tá fazendo ali? Ele tá galgando, né? Ele tá escalando ali, ele tá indo por aqui, por ali, e já começa a entrar o elemento ar, né? Porque é o ar, é aquele vácuo, aquela luz que vem de lá, que diz, não, é por aqui, né? É o nosso cardíaco ali nos mostrando o caminho. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai até o Pai senão através de mim. Ele nos dá, o cardíaco nos dá o caminho, né? E daí ele acessa lá fora
a nossa tríade superior, o nosso eu superior, né? A nossa verdadeira essência, né? E daí a gente assume a condição de um ser humano perfeito quando a gente faz essa ascensão, essa subida, né? E a gente percebe que não adianta ser perfeito se a gente não resgatar o todo. É a coisa mais linda do mundo. Uhum. E daí eu me lembrei de Jesus voltando. Jesus voltando se esfarrapou todo para salvar a humanidade, né? E muitos não acreditaram nele. E ele viria só por um, né? Aquilo que o mentor que o Mark falou. Ali, gratidão por isso tudo. Meu Deus. E Jesus nem tinha nascido, né? Tipo, esse mito foi 400 anos antes. Mas, e assim, só para complementar, né? Existem em outras culturas que têm mitos muito parecidos com esse. Se a gente lembrar daquela palestra que foi colocada no grupo, que a Lucilena fala A Voz do Silêncio? A Voz do Silêncio, ela fala também que lá nos livros dos Preceitos de Ouro, que ela escreve o livro depois A Voz do Silêncio, que ela decorou 30 cantos, né? 30 poesias, e daí tem mesmo, no livro tem, logo no comecinho do livro tem, que fala das 3 salas, que na verdade é a mesma coisa, a segunda sala era a sala do conhecimento, e essa sala era muito perigosa. É a mesma sala dos amos, ela é muito perigosa, porque ali está o desejo de tu saber que tu sabe mais que os outros, só que tem a luz e tu não caminha em direção à luz, né? Tu quer ficar ali porque ali tua zona de conforto é bem melhor, né? Então, tu não evolui, teu espírito se mantém naquele estado pelos desejos que tu carrega ali, né? O desejo de continuar dominando, manipulando. É muito interessante. Isso que é fantástico no pensamento filosófico, né? Porque a gente pode interpretar a mesma coisa por vários pontos de vista, e por isso a linguagem simbólica é muito rica, né? Porque ela permite isso universalmente ao longo tu vê há quantos mil anos isso, e é uma verdade atualíssima, né? Mas que legal essa complementação que tu falou dos chakras dos elementos que te veio agora, né? Mas tá tudo interligado também. Tá tudo interligado. A associação da ascensão, né? Nossa, que bacana, Ali. Nós precisamos encerrar, mas eu queria que as pessoas também, os demais do grupo também falassem, perguntassem alguma coisa. Então tá, pessoal. Então, vamos... É importante esse momento de encerramento, pessoal, só para pontuar aqui com quem talvez está chegando agora, ou vai ver isso depois, né? Porque esses nossos encontros não é por acaso que eles têm um dia fixo e um horário fixo na semana, né? A espiritualidade maior, onde quer que nós estejamos, porque tem pessoas aqui de vários lugares ali, de várias cidades aí do Rio Grande do Sul, né? E talvez quem assista um dia vai estar até em outro lugar. Mas existe toda uma preparação da espiritualidade maior, assim, ao nosso entorno, ao entorno do nosso lar, né? Para assistir-nos nas nossas necessidades, as necessidades das pessoas que coabitam conosco, os nossos irmãos da espiritualidade inferior que nos acompanham, e eles fazem todo um trabalho de limpeza, né, energética. E por isso que eu falo quem né, acredita e quem se sente interessado em botar a água ali para fluidificar e beber ao longo da semana, porque nós somos verdadeiramente assistidos espiritualmente nesse momento. E por isso a importância da gente tentar ter esse horário de início e término, né, da palestra, ainda que a gente continue conversando depois, porque a espiritualidade maior tem todo um protocolo, né, e uma gama de tarefas dentro de uma hierarquia, né, do plano superior, muito grande para dar continuidade a partir disso aqui. Não somos só nós encarnados que estamos ouvindo essa palestra, né, vários e vários irmãos que já estão no plano espiritual e que precisam da luz, que precisam do esclarecimento, são trazidos,
para os nossos ambientes domésticos, na casa de cada um de nós aí, mas, né? E existe um trabalho muito grandioso, né, em torno disso, tá? Eu faço questão de repetir, porque depois com os recados que eu preciso dar, vocês vão entender melhor também, tá? Então vamos só fazer o encerramento. Eu peço a todos, então, que mais uma vez fechem os olhos para o plano material, abrindo os olhos para o plano espiritual, a nossa verdadeira essência, o nosso lar, a nossa pátria interior. Respirando com mais calma, com mais tranquilidade, desacelerando a mente que ficou tão envolvida nessas grandiosas reflexões de mais um mestre que veio nos ensinar tantos anos. Retomando então as batidas serenas do coração, percebendo o abraço carinhoso da espiritualidade maior que neste instante derrama sobre nós fluidos positivos que operam verdadeira transmutação energética em nosso ser, em nossos lares, revertendo em prol de nós mesmos, daqueles que conosco coabitam, trazendo a paz, a tranquilidade e nos lembrando mais uma vez que nós não somos a emoção, que nós não somos o pensamento que criamos, que nós somos aquele observador que está por trás disso tudo, que pode, deve e consegue assumir o comando do nosso ser. Que podemos fazer sim boas escolhas, que podemos nos libertarmos sim dos maus hábitos, que podemos e devemos sim agora, porque a hora já se faz tarde, assumirmos as rédeas e o controle de nossas vidas, alimentando somente bons pensamentos, nos desprendendo das distrações e de tudo que é material e fútil, olhando ao nosso redor e estendendo a mão àqueles que ainda se encontram ainda mais necessitados do que nós mesmos, amando a nós mesmos, amando ao nosso próximo, fazendo ascender o amor crístico, o amor incondicional que o Mestre Jesus se dispôs vir nos alcançar. Que possamos então emanar toda essa luz do nosso interior, projetando-a por meio do nosso chakra coronário, fazendo-a expandir e se unir em verdadeira egrégora de luz neste momento, derramando sobre o planeta Terra mais um pouco, mais uma gota dos sentimentos de paz, de amor, de harmonia, de gratidão e, acima de tudo, neste momento, de solidariedade. Que Deus, nosso Senhor Jesus e o Cristo estejam sempre conosco, aqui agora, hoje, sempre e para sempre. Que assim seja. E graças a Deus.